meus amigos. Nesse vídeo eu vou falar de quais os benefícios de se ter uma holding patrimonial. Primeiro, a gente tem que entender o que seria a holding propriamente dita. Pois bem, a holding nada mais é do que uma pessoa jurídica na qual ela pode participar ou não de outras empresas. O fundamento básico da holding é basicamente esse. Isso foi instituído há muitos anos atrás nos Estados Unidos e na Inglaterra, quando do desenvolvimento industrial, eles se criaram uma empresa para participar de outra empresa. E esse modelo se chamou holding, que a gente incorporou no nosso ordenamento brasileiro. Você que é o dono, é você quem define o que vai ser a sua empresa. Então você não precisa denominá-la holding para ela ser a sua holding. É o primeiro ponto. Segundo, a holding que a gente utiliza é um sistema de planejamento patrimonial. Por quê? Porque não é só uma empresa que é aberta, uma empresa que é criada, e sim o que a família deseja para o seu patrimônio. Com base nisso é que o sistema é desenvolvido, porque toda família é diferente uma da outra. Tem umas que possuem muitos bens para locação, tem outros que possuem bens para compra e venda, tem outros que possuem bens apenas para ficar parados e outras simplesmente possuem bens. Então, a holding nada mais é do que um planejamento desses bens, que você pode dar um nome que você bem entender. Mas quais seriam os benefícios de se criar uma holding para essa proteção patrimonial? Primeiro, você tira do nome da pessoa física os seus bens e coloca em uma pessoa jurídica. Esse benefício já é de extrema relevância. Por quê? Porque a pessoa jurídica ela não morre. A pessoa jurídica pode se perpetuar por gerações, se esse for o interesse de você, se esse for o interesse da sua família. Como você também pode colocá-la como prazo determinado, que essa holding vai ter validade até X anos ou então até a data do seu falecimento. Porque aí já se transfere automaticamente os bens dela para os sócios, para os herdeiros, para quem for deixado. Mas você não precisa se preocupar com ela. E como que é a funcionalidade básica de uma holding? Imagina um cofre no qual você coloca todos os seus bens dentro dele e você tem a chave desse cofre. A holding é isso. Simples assim. Você simplesmente coloca os seus bens dentro dessa holding, eles ficam paradinhos, você não mexe neles, você nada faz e eles ficam como se fosse na pessoa física de você. Quais são os benefícios de se colocar esses imóveis dentro de uma holding? Você pode doar, você pode vender, você pode alugar, você pode continuar na administração desses bens como se nada tivesse ocorrendo. E mais, um terceiro não conseguirá pegar esses bens. Se um dos herdeiros seu tiver algum tipo de execução, de algum tipo de credor, os seus bens vão estar protegidos. Você não perderá esses bens, a sua família não irá dispor desses bens. Um outro benefício é a redução do imposto. Se você tivesse que fazer isso em vida, como nas aulas passadas, você gastaria uma fortuna com o ITCD, se você tivesse que fazer um inventário. Já no sistema de holding, você já vai ficar livre do ITCD, pelo menos na proporção de que é cobrado normalmente pelo Estado. Outro ponto de vista e outra garantia fundamental é que os bens não poderão ser alienados
sem o seu aval, sem o seu desejo. Quem ficar beneficiário dessa holding não poderá vender esses bens para terceiro um bem entender, né? Então, esse já é um benefício enorme. E um outro importante seria: você não perderá os seus bens, ou os seus herdeiros, ou os seus descendentes jamais perderiam esses bens para um agregado da família, para um genro, uma nora ou algum companheiro de um filho, de algum herdeiro. Por quê? Porque haverá a incomunicabilidade desses bens com o terceiro. Então, todos os seus bens sempre ficarão na mesma linha sucessória sua. E isso garante que um bem se perpetue do seu lado familiar enquanto for de interesse seu, enquanto for interesse do seu filho, do seu neto, do seu bisneto e assim por diante. Isso é um verdadeiro planejamento patrimonial. E como que eu faço a organização dessa minha holding? Como que eu faço com os bens, com os meus herdeiros? Basicamente, a gente vai ter que criar um acordo de acionistas no qual a gente estipula determinado bem vai ficar na administração de determinado filho quando eu vier a falecer, a empresa X vai ficar administrada pelo meu filho B, porque ele já é administrador de empresa, ele já sabe como que funciona os negócios da família. O meu filho C vai ficar apenas recebendo os frutos dessa holding, dessa empresa nova que a gente exerce atividade nela, porque ele trabalha com outras coisas. Então, tudo isso você já deixa pré-determinado, você já escolhe, você já define, havendo assim brigas entre os herdeiros, o desfazimento de patrimônio, questões que envolvem o patrimônio de como será a administração desses bens futuramente, você que define. Então, basicamente, os benefícios não param por aqui, porque além disso tem muitos outros, como por exemplo, manutenção dos direitos políticos dessa sociedade, cláusulas mandato, que você continuaria mandando e gerindo na holding, nos bens, permanentemente. A gente estipula também cláusula de arrependimento, se daqui a um tempo você falar, eu não quero continuar com a sua holding, porque não deu certo, minha família não quis, embora isso jamais ocorreu, mas se vier a ocorrer, você tem poderes para fazer isso. A gente poderia colocar ainda uma Gold Share, que é uma cláusula de ouro na qual você seria o dono dela, o titular dela, e você teria poderes para fazer o que quisesse dentro da sociedade, independentemente da opinião dos outros sócios, dos demais sócios. Você teria cláusula de usufruto. Todas isso são cláusulas de garantias, né? Porque tudo que a gente visa é a proteção 110% do nosso cliente, do interesse do nosso cliente. Então, embora muitas dessas cláusulas sejam redundantes, na prática, você teria garantias de todos os lados, cercados de todos os lados, para nunca ter problema com a implementação desse sistema para você e para sua família, né? E se você tem um único imóvel, não faz diferença alguma, porque essa hold visa o principal, que é evitar o inventário. Se o imóvel vale 200, 300, 400, 500 mil, não faz diferença, porque o intuito é tirar da pessoa física esses bens. Porque se continuar na pessoa física, você corre dois perigos. Além de vier a falecer e seus herdeiros ter que fazer um inventário, ou se você quiser constituir para os bens dos seus
pais, você ter que fazer o inventário deles, se eles vierem a falecer, e dependendo da situação, como nos vídeos anteriores, você pode até correr o risco de ter que vender esse imóvel para tentar pagar os custos do inventário. E se você faz isso diretamente através da holding, essa proteção, você fica isento disso. Você não corre esse risco de ter que pagar a fortuna que é pro Estado, apenas a título de ITCD, fora os honorários e as custas que a gente já falou disso. E para você que já tem atividade econômica, a holding nada mais é do que mais uma empresa para o seu portfólio, embora essa seria o seu cofre, como já informado. E cofre não anda, cofre fica parado. Com isso, a sua holding, os seus bens ficariam protegidos em uma empresa parada. E para você que exerce a atividade econômica, é fundamental que você tenha esse planejamento. Por quê? Porque às vezes os negócios podem não sair como a gente planeja. Os negócios podem não prosperar do jeito que a gente deseja, porque a gente nunca sabe quando vai ter uma intervenção política, quando vai ter uma guerra, a gente nunca sabe quando vai ter uma pandemia. Então, os seus bens não podem correr riscos. Os bens que você demorou 10, 20, 30 anos para adquirir, do dia para a noite acontecer alguma reviravolta e você perder esses bens por conta disso. Então, você que exerce atividade econômica, é mais do que importante constituir uma holding. É fundamental. Portanto, esses são alguns dos poucos benefícios que a holding traz para você. Então, não deixe de nos seguir, não deixe de compartilhar com as outras pessoas, porque todos deveriam saber disso. Deixe o seu like, compartilhe e venha assistir no meu canal o vídeo integral sobre o assunto e sobre outros, caso você tenha interesse. Em breve estaremos fazendo uma palestra sobre planejamento patrimonial da família. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, saber como tudo funciona, não deixe de participar, porque eu te garanto que vai ser um divisor de água na sua família e para todos os seus bens. Eu te garanto. Obrigado.